Momento Saúde, Hospital São Domingos. Por que falar de diabetes? É muito importante falar do diabetes porque a prevalência dessa doença vem crescendo cada vez mais no mundo e também no Brasil. Hoje o Brasil é o quarto país com maior número de casos novos de pacientes, de pessoas com diabetes. E isso é muito importante, principalmente por conta das complicações associadas ao diabetes. Além do aumento da chance de morte nesses pacientes com esse diagnóstico, essas pessoas também têm comorbidades maiores. O diabetes é uma doença assintomática. Na maioria das vezes, as pessoas não vão sentir nada. Existem raras situações em que glicemias muito elevadas com diabetes descompensado podem levar a alguns sintomas, como um emagrecimento excessivo de forma não intencional, uma fome exagerada e também o paciente urinar com uma frequência maior. Nessas situações é muito importante procurar um médico com rapidez e, às vezes, até o serviço de emergência. Então, pessoas acima de 45 anos, pessoas que já têm parentes de primeiro grau com histórico de diabetes, pessoas com sobrepeso, sedentários, que já têm uma história pessoal, mulheres com história pessoal de diabetes gestacional. E qualquer mulher grávida também deve fazer a glicemia como um teste de rastreio. Pacientes que já têm doenças do coração, que já têm pressão elevada, alterações de colesterol, também devem fazer a glicemia de jejum. O diabetes tem vários tipos, existe um espectro muito grande na classificação do diabetes. O mais comum é o diabetes tipo 2, que em geral o paciente produz a insulina, o pâncreas consegue produzir a insulina, existe insulina dentro do corpo, mas essa insulina não consegue agir direito. Na maioria das vezes, essa insulina não consegue agir por conta de gordura. Em geral, é um diabetes que está mais associado com a obesidade. No diabetes tipo 1, que em geral acomete pacientes com uma faixa etária menor, crianças e adolescentes, mas que também pode acometer adultos jovens. Nessa situação, o pâncreas para de produzir a insulina. Então, a glicemia ela aumenta principalmente por conta da falta da insulina. Então, são mecanismos diferentes com tratamentos diferentes. É importante falar também que existem diabetes relacionados a componentes genéticos e também diabetes associado ao uso de medicações. E aqui a gente inclui os corticoides e novos quimioterápicos que acabam afetando o pâncreas. Na realidade, um primeiro passo para o tratamento do diabetes sempre vai ser a mudança de estilo de vida. Independente do tipo de diabetes, a atividade física e a dieta fazem parte do tratamento. Quando essas duas condições não fazem parte do tratamento, não adianta a gente achar que só as medicações vão conseguir resolver a situação. Então é muito importante que o paciente entenda que a dieta e a atividade física são os pilares do tratamento. Passando para medicamentos, nos últimos 10 anos, o tratamento do diabetes evoluiu bastante. Nós temos novas drogas, inclusive drogas que conseguem agir no peso, de forma a diminuir o peso, que isso é muito importante. Então, temos tanto drogas orais como drogas subcutâneas. Além disso, uma das formas de tratamento também é a insulina, que no caso do diabetes tipo 1 é obrigatória e no diabetes tipo 2 apenas em algumas situações a insulina é necessária. O principal problema do diabetes são as complicações inerentes à doença. Após 10 anos de doença, a chance de um paciente que não teve um controle adequado ter complicações aumenta bastante. E essas complicações são complicações
que acabam levando a uma dependência maior do paciente. Então, ele deixa de poder fazer aquilo que ele fazia de forma independente anteriormente. Ele pode ter alterações visuais, que podem levar inclusive à cegueira, pode ter alterações renais, que podem levar inclusive à hemodiálise, pode ter alteração dos nervos, levando a uma diminuição de sensibilidade nos pés e nas mãos, levando a feridas nos pés e até a um pé diabético, que pode culminar também com amputações. Outra complicação que é muito frequente é o acidente vascular cerebral, o AVC, mais popularmente conhecido como um derrame cerebral, que leva a muitas limitações. Muitas vezes os pacientes deixam de caminhar, vão sempre precisar da ajuda de algum familiar. E a principal complicação do diabetes são as doenças cardíacas. Querendo ou não, o infarto nos pacientes com diabetes é muito mais frequente. Mas é importante lembrar e deixar claro para a população que as pessoas que têm um controle adequado do diabetes conseguem evitar essas complicações. E esse é o propósito de tentar esclarecer a população sobre o diabetes, mostrar que o tratamento adequado, intervenções na hora certa, fazem com que essas complicações não surjam. E esse é o nosso propósito e meta de cuidado com os pacientes diabéticos. Momento Saúde, Hospital São Domingos.